Olá, meu nome é Mariana Casimira Aparecida Vidigal, sou bolsista de doutorado no programa de pós-graduação em Saúde e Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. Sou orientada pela professora Adriana Lúcia Meirelles e coorientada pelo professor Luiz Antônio Alves de Menezes Júnior. Hoje apresentarei o trabalho intitulado Alterações genéticas de SNPs do gene FTO e saúde mental, uma análise descritiva. O objetivo do presente trabalho foi identificar a prevalência dos alelos de risco dos SNPs do gene FTO e a prevalência de sintomas de ansiedade e depressão na região dos Inconfidentes. O estudo Vigilância Epidemiológica da Covid-19 na região dos Inconfidentes, mais conhecido como Estudo Covid-Confidentes, foi então um inquérito soro-epidemiológico que teve como objetivo avaliar a prevalência da infecção pelo SARS-CoV-2 e examinar os fatores relacionados à saúde. Foi uma pesquisa conduzida entre os meses de outubro a dezembro de 2020 nas cidades de Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais. A coleta de dados ela aconteceu em 3 estágios, nos quais os diferentes setores censitários foram avaliados em cada etapa com um intervalo de 21 dias, ou seja, considerando o período de incubação do vírus. A seleção dos participantes ela aconteceu por amostragem por conglomerado em 3 estágios, sendo a primeira etapa o setor censitário, usando então a probabilidade proporcional ao número de domicílios. Na segunda etapa, foram selecionados os domicílios por amostragem sistemática, realizando o arrolamento, ou seja, contando todos os domicílios em todos os setores censitários, e na última etapa, um adulto foi selecionado para entrevista adotando a amostragem aleatória simples. Foi feita a coleta de sangue dos participantes por venopulsão da região da fossa antecubital do antebraço, e essa coleta ela foi realizada por um profissional treinado. Após a coleta de sangue, foi feita a entrevista, essa entrevista foi face a face, foi utilizado um questionário estruturado com diferentes questões, e esse questionário ele foi baseado em instrumentos validados, sendo disponibilizado no DataGo. Os sintomas de ansiedade e depressão, uma variável importante nesse estudo apresentado hoje, foram avaliados por meio de escalas AH7 e a PHQ-9, e essas escalas elas estimam pelo autorrelato do participante os sintomas das 2 últimas semanas por meio de um somatório de score que é feito posteriormente. Com relação à parte genética, os 3 SNPs do gene FTO com os códigos mostrados na tela foram analisados a partir do DNA genômico extraído de amostras do sangue venoso, e a genotipagem ela foi realizada usando a discriminação alélica TACMA com o software Realtime. Nas análises estatísticas, foi feita a análise descritiva das variáveis por meio de distribuição de frequências, e essas análises elas foram realizadas no Stata na versão 17, usando o pacote SVY para desenho amostral complexo. Como N final, 1.762 pessoas participaram, sendo 56,6% residentes em Ouro Preto e 43,4% em Mariana. A maioria era do sexo feminino, tinham de 35 a 59 anos, se autodeclararam pardos e a maioria tinha uma renda menor ou igual a 2 salários mínimos. Sobre os resultados descritivos dos alelos de riscos de cada um dos SNPs, o primeiro, o RS 112198.0, 17,9% dos participantes apresentaram 2 alelos de risco. O segundo, o RS 805013.6, 17% apresentaram 2 alelos de risco. E, por fim, o terceiro, o RS 9939.609, 18,2% apresentaram 2 alelos de risco. Por fim, para os sintomas descritivos de saúde mental, na primeira figura, podemos observar para os sintomas de ansiedade que 15,8% apresentaram sintomas no nível moderado e 7,8% no nível grave. Para os sintomas depressivos, 9,7% no nível moderado e 6,2% no nível grave. Diante dos resultados, podemos concluir que 17,9%, 17% e 18,2% dos participantes apresentaram os 2 alelos de risco para os 3 SNPs avaliados do gene FTO.
Além disso, foi observado também uma prevalência essa que se torna preocupante dos sintomas tanto de ansiedade como de depressão nos níveis mais graves, o que reforça, a importância de uma abordagem mais cuidadosa para a saúde mental na região dos Inconfidentes. Esses resultados reforçam também a criação de políticas públicas que sejam mais eficazes, que vão abordar tanto os fatores genéticos como também os fatores ambientais na promoção da saúde mental e prevenção de doenças como obesidade, ansiedade e depressão. Por fim, eu deixo meus agradecimentos às prefeituras de Ouro Preto e Mariana, ao Grupo GEPENSC e ao PPG-SM. Também agradeço aos órgãos de fomento, à FAPEMIG, CAPES, CNPq e à Universidade Federal de Ouro Preto. Muito obrigada.